entulho. E se alguém gritasse com você, pô, a pessoa está jogando entulho na frente da sua casa. E se você, que é morador ali, não se manifestar, aí fica difícil. Eu entendo que se a pessoa for jogar um lixo em frente à minha casa, com certeza eu vou manifestar com essa pessoa, vou anotar a placa e vou fazer o possível para ele retirar aquilo de lá. Nós não estamos aqui mais, para aceitar tudo. Com tudo que as pessoas fazem, hoje está cômodo, a pessoa joga um pouquinho. Ninguém falou nada, ele joga de novo, ele vai jogando, até alguém manifestar. E se a pessoa, ele aceitar, nossa, fica fácil isso aí. Concordo plenamente. Vamos para outros temas, Luciana? Foi publicado pelo Jornal Cruzeiro do Sul uma matéria explicando como será o funcionamento do Centro do Idoso de Votorantim. O Jonatas vai colocar as imagens aí da reportagem do Jornal Cruzeiro do Sul, inclusive saiu até uma foto na capa, e essa reportagem destacando que a capacidade será para atender no início 9% da demanda da cidade. Acho que tem uma outra imagem, essa saiu na capa do Jornal Cruzeiro do Sul. E agora nós vamos assistir a reportagem da jornalista Maiara Cruz aqui da TVV. Está em fase final a instalação do Centro para Atendimento do Idoso em Votorantim. Serão atendidos 20 idosos que exercerão atividades do horário das 8 às 17 horas. Mas inicialmente, após a sua inauguração, ele estará atendendo somente a metade dos idosos. Para os idosos interessados, o limite de idade é a partir dos 60 anos. O centro será mantido com os recursos municipais estimados em 15 a 20 mil reais para atender a totalidade dos 20 idosos. O centro fica na rua Sorocaba, no número 578. A inauguração está prevista para essa próxima terça-feira, dia 26, às 16 horas. Quem estiver interessado deve vir com um RG até o centro na rua Sorocaba e não seria só isso, vai ter que passar por uma seleção antes, uma entrevista seletiva com o assistente social e com o médico para saber se o idoso está em condições de realizar todas as atividades aqui no Centro de Atendimento ao Idoso. O bom mesmo era que os nossos velhos não precisassem, né, depender de uma creche para idoso, que cada um de nós pudéssemos cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, e isso seria muito melhor para eles. Agora, tem aqueles idosos que preferem, né? Na verdade, ele se sente melhor em outro ambiente, em um ambiente com pessoas com a mesma faixa de idade, com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, né? E nós, aqui da TV Votorantim, quando soubemos da notícia que a creche estava em fase final, ficamos muito felizes, porque inúmeras vezes a TV foi questionada que a cidade não tinha nenhum tipo de abrigo para as pessoas que não têm uma família, que não tem quem cuide delas, né? Então, acredito eu que é um presente, é uma promessa cumprida também do governo municipal, e é isso que nos deixa feliz, né? Ver ações sociais saindo da promessa, saindo do papel e virando prática. Por enquanto, vai atender 9% da necessidade, da demanda, mas já é o início, já é o começo, né? Já é o primeiro passo. Então, outras ações nesse mesmo sentido ainda precisa ser realizado na cidade, mas a creche do idoso é uma conquista para a cidade. Weber, você já esteve lá, você acompanhou esse processo da creche, o que você tem a comentar? Olha, Wellington, a gente vem acompanhando, não só eu como demais vereadores, vem acompanhando desde o início, onde é uma conquista do governo municipal, através da deputada Rita Passos, que é de Itu, e isso para a gente é uma conquista. Mas você falou, eu acredito que foram sábias suas palavras, que o município ele faz.
Só que o papel mais importante a gente ainda entende que é da família, de cuidar dos seus idosos. Ali é um centro, vai ser muito bonito, está ficando muito bonito. Terça-feira já inaugura. Quero parabenizar, desejar ao prefeito Pivetta, que vem fazendo de tudo o possível para que os idosos em Votorantim eles possam conquistar cada vez mais o seu espaço, possam conquistar o seu estatuto, né, para que Votorantim tenha uma cidade saudável para essas pessoas que muito fizeram por nossa cidade. Então, é um espaço muito bacana. Tu vai ter ali muitas coisas úteis que vai ser aplicado, né, vai ser aplicado ali, para ele passar um dia gostoso ali, praticamente entre amigos, né, relembrar. E ali, acredito, você que é bastante historiador, eu acredito que um dia você pode até estar escrevendo um livro dentro daquele espaço ali. Porque pessoas com conteúdo, vai ter muitas lá, né? Pessoas que têm história para contar, com certeza ali vai ser o lugar exato. Mas quero também aproveitar e mandar um abraço para o Mané da Sucata e a Solange, que são duas pessoas que estão mais do que envolvidas nesse projeto, são as pessoas que têm uma relação muito próxima com a Rita Passos e que deu início a esse processo da verba para que pudesse ser construído a creche do idoso. Então, um abraço para o Mané, um abraço para a Solange e parabéns pela conquista. Inclusive, o prefeito Pivetta, em entrevista à Rádio Cruzeiro FM na terça-feira, ele comentou sobre essa inauguração. Ele disse que ainda existem muitas dúvidas em relação a quem pode frequentar esse espaço, que o nome, na realidade, é Centro de Atendimento do Idoso, comumente chamado creche do idoso, mas o correto é Centro de Atendimento ao Idoso. E lá não é para pessoas doentes, há pessoas que estão com dúvida, eu tenho um pai, uma mãe com mal de Alzheimer, posso deixá-lo lá? Não, não é essa a situação. A situação são para pessoas lúcidas, mas que precisam de cuidados, que não conseguem passar o dia todo sozinha, não são autônomas, precisam de alguém para orientá-los e também para alimentá-los e estabelecer atividades físicas. Nesse sentido, a praça do bairro onde será a inauguração desse centro, nessa praça já serão instalados também equipamentos de ginástica, como nós estamos vendo em várias cidades do Brasil, aqueles equipamentos em praça pública, mas adaptados para os idosos. Então, esses idosos também, provavelmente, eles vão ter atividades externas, né? Não só dentro desse local, porque não é um hospital, não é um local fechado, não é uma cela. Não é um asilo, né, Luciana? Não é um asilo. Não é um asilo. E acredito que as pessoas, elas passam o dia lá, né? Isso, lá não é dormitório. Não, não é. Dormitório. Aquelas pessoas que trabalham o dia todo, mas tem um idoso na casa e se preocupa que aquele idoso pode cair, pode se machucar, ou pode não conseguir fazer o próprio almoço, tomar os remédios na hora correta. Não pessoas doentes, pessoas que precisam de atenção, assim como as crianças, né? Isso, é a versão da terceira idade, o que é a creche para as crianças, né? E também para aquelas pessoas solitárias que também não têm família, acontece isso também. Segundo o prefeito Pivetta, nessa entrevista, esse bairro e essa região é uma região que tem muitas pessoas idosas. Então, por isso, essa praça foi escolhida como a primeira para receber esses equipamentos de ginástica também. Certo? Ok, vamos prosseguir, então? Vamos agora para falar do Erinaldo. Na última quinta-feira, o ex-prefeito Erinaldo Alves concedeu uma entrevista à Rádio Jovem Pan. Ele falou sobre as eleições de 2012, fez uma crítica ao governo atual. Enfim, eu acho que tem até coisas relacionadas ao nosso convidado aqui. Vamos ouvir, então, essa entrevista. Eu já fui prefeito por muitas vezes, né? Por muitos mandatos aqui na cidade de Votorantim. Professor Erinaldo, bom dia, bom tê-lo participando aqui conosco. Já dou um bom dia e já deixo uma pergunta engatilhada aqui, viu, professor Erinaldo? O senhor sai mesmo na condição de candidato a prefeito de Votorantim no ano que vem, né? Não há dúvida sobre isso, não, né? Bom dia, Moreto. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Não existe essa posição pré-estabelecida, não. Nós estamos se organizando como partido, fazendo os acertos em termos de contato com outros partidos, para que se defina um grupo bom para enfrentar as eleições do ano que vem
E os candidatos, ou particularmente o candidato a prefeito, evidentemente que ele será consequência desse trabalho e aquele que tiver em melhores condições, né? Possivelmente ali por abril, maio do ano que vem, que é a época em que a coisa vai se definir realmente, aí então será definido o candidato a prefeito pelo nosso grupo. Hoje o senhor se coloca à disposição do partido, é isso? Exato. É assim que funciona, né? Exato. Nós temos um pessoal novo. Conseguimos eleger o único partido que elegeu 3 vereadores pela primeira vez. Sim. De vereadores que disputaram as eleições pela primeira vez. Mantemos o partido aberto para qualquer pessoa que pretenda se filiar e queira participar de política. Temos um partido organizado que todos os domingos de manhã, das 10 a meio-dia, a gente se reúne no partido, bate papo, conversa sobre política. Sagrado, todo mês, a última sexta-feira do mês, o partido faz a sua reunião mensal. Então, é um partido bem organizado, um grupo interessado em política, e por isso a gente tem essas portas abertas para todos aqueles que queiram se filiar, que queiram participar, e aí sim, com um grupo montado, nesse momento até o fim de setembro, comecinho de outubro, ainda é possível você filiar pessoas. E os acertos políticos de grupos partidários, de partidos políticos, vão até dia 10 de junho do ano que vem, que são as coligações. Perfeito, professor. Então, isso está muito claro. Agora, não significa que tenhamos também uma disputa interna, que de repente sua própria filha possa estar disputando com o senhor. Isso não acontece. Não deve acontecer. Acho que não. O processo, pelo menos até hoje, de uma forma geral, aconteceu de uma forma mais de acordo, e eu acho que isso se repete novamente. Tá certo. Pois não, Paulinho. Bom, o que eu queria saber do ex-prefeito Irinaldo, agora nessa condição de estar do outro lado, na oposição, e pelo que o senhor falou, a reunião com o partido, a discussão política que existe dentro do partido, hoje quais são as principais deficiências que o senhor visualiza no atual governo, na atual administração? Onde falha mais o atual governo? Bom, eu acho que o esquema político que vai se implantar em termos de PSDB e grupo político vai trazer uma proposta para a população. Mas algumas coisas a gente hoje faz algumas restrições no que diz respeito às ações do próprio município, da administração municipal, em termos de planejamento dela própria, dos seus recursos próprios. O que a gente tem sentido hoje é que a cidade tem conseguido muita coisa em decorrência de transferências de Estado e de União, mas que o poder do município está muito restrito nesse particular. Então, a gente, nesse aspecto, a gente tem algumas observações para fazer e, evidentemente, fortalecer e replanejar a cidade. Nós estamos aqui praticamente na área metropolitana de São Paulo, a 100 quilômetros de São Paulo, e nós não estamos sentindo um planejamento mais eficiente, ou pelo menos mais claro do futuro de Votorantim. Votorantim é hoje, vamos ser sérios, a primeira opção em termos de região de Sorocaba, após Sorocaba, Votorantim, em termos geográficos. E nós temos que se preparar para isso. Esse planejamento é hoje uma necessidade para que a cidade possa crescer. O senhor diria que está se explorando pouco o governo, só que temos que levar em consideração que é um partido completamente diferente. Lá PSDB, aqui PT, talvez esteja faltando essa fusão? Até aí não seria tanto problema, porque hoje uma grande parte do que o município recebe é oriundo do próprio Estado. A circunstância de educação, a circunstância de saúde, o processo de municipalização não faz com que haja essa separação muito grande. Partidária, digamos assim, né? Entende? O que a gente está sentindo é essa capacidade do município, de investimento do município, de fazer os planejamentos com recurso próprio, exato, planejar as coisas e se colocar nessa posição. Nós temos uma realidade em Votorantim hoje, inegável o crescimento da cidade. Perfeito. Certo? Mas há de se pensar no que está acontecendo no nosso entorno. Sorocaba hoje vive uma explosão em termos de desenvolvimento, que a própria Sorocaba vai chegar uma hora que vai ter as suas limitações e que Votorantim, ao lado, se torna como opção primeira para... Pela proximidade, inclusive. Não tenha dúvida, né? Entende? E o que significa... Para que isso? Todo o planejamento de infraestrutura, todo o sistema que possa dar como Votorantim, como opção, isso nós achamos que ainda precisa trabalhar mais em cima disso.
falta investimentos estão chegando à cidade, prova disso é o próximo shopping, Shopping Iguatemi, que promete ser um shopping de alto nível, também em Votorantim, vários condomínios também em Votorantim, muitas pessoas que não só de São Paulo, mas também de Sorocaba, hoje já moram também em Votorantim, então este crescimento, essa expansão de Votorantim realmente é uma viagem sem volta, isso está acontecendo mesmo, não? Ótimo, isso é inegável, só que tem um detalhe, o crescimento de geração de emprego, de toda uma base de desenvolvimento cultural de Votorantim hoje está evidentemente atrelado a Sorocaba, certo? Não que haja essa expectativa de separação, não é isso, é que a cidade tem que se preparar também. Porque a própria cidade de Sorocaba, como eu disse, ela vai atingir um patamar onde as coisas vão ter. Se não for para Votorantim, vai para as outras cidades da região, como já está acontecendo. Sim. E Votorantim não é questão de se posicionar contra, é uma questão de se preparar para ser a opção. É isso que a gente acha que tem que trabalhar em cima disso. E geograficamente, a grande oposição, não podemos negar, a grande situação é essa. Dá o que? Dá, em média, 8, 9 quilômetros. Nem isso. Menos que isso. Nem isso. De 31 de março à Praça Coronel Fernando Prestes é 5 quilômetros, nem isso, 4 meses. Pegando por esse marco, tem toda a razão. Agora, professor Erinaldo, não dá para imaginar uma chapa forte sem que tenhamos, nos dias de hoje, falando da política atual, as chamadas coligações. E hoje, aqui, para a cidade de Votorantim em particular, a gente não vê, assim, grandes coligações. Até se pensarmos em termos de legislativo aqui de Votorantim, são 3 opositores, digamos assim, à administração, e os 3 exatamente do mesmo partido, se eu não estou enganado, PSDB. Como é que o senhor vê isso? Vai ter que mudar esse quadro. Na realidade, olha, se você voltar para as eleições municipais passadas, nós tivemos 4 candidatos disputando as eleições para prefeito. É verdade. Um era oposição, um era do atual prefeito. Sim. E os outros 3 eram pessoas. O Silvano Donizete era vereador nosso até pouco tempo. O Marcos Trinca era o presidente do PSDB. Então você veja que houve uma divisão do nosso próprio grupo e que evidentemente acabou atrapalhando os planos do grupo para chegar à administração. Hoje existe uma dúvida muito grande no que diz respeito à definição dos quadros, que diz respeito a algumas providências que não passam por nós. É o fato específico da legislação eleitoral, fala-se muito no fim das coligações proporcionais, só que oficialmente ainda não ocorreram. Na prática ainda não está ocorrendo. O número de vereadores nosso hoje na nossa Câmara é 11. Foi aprovada a emenda constitucional que permite até 17. A Câmara se manifestou por 11, mas existem alguns rumores, alguns movimentos de que poderia subir mais tal. Isso define ou altera substancialmente o que vai acontecer em termos de coligações, em termos de composição de cada partido, porque o coeficiente eleitoral vai variar em consequência disso. Agora, o que a gente sente é o seguinte: os números mostram das eleições passadas e até mesmo dessa eleição recente agora para deputado, que existe sim um espaço grande que hoje chamado oposição ao prefeito, à administração, ao grupo que administra a cidade, tem um espaço muito grande para ganhar, para trabalhar em cima disso. E é evidente que este trabalho bem feito, sem radicalismo, porque isso não leva a nada, mas um trabalho bem feito, bem direcionado, um trabalho consistente, isso pode fazer com que a população mude de posição, sim. Tá certo. Professor Erinaldo, só para fecharmos aqui, o senhor já venceu algumas, perdeu outras, enfim, está tentando retomar essa condição, claro que é toda uma definição interna envolvendo o seu partido e as possíveis coligações, mas já está muito claro do que o senhor tem que mudar em relação do que foi lá atrás, seja como candidato, seja como prefeito ou não? Olha, o partido, o nosso PSDB de Votorantim, eu sou o vice-presidente. Sim. Nós temos, evidentemente, uma direção e um grupo muito importante que trabalha junto para essa definição.
Existem algumas coisas que a gente observa, como eu até fiz questão de mencionar, mas é evidente que um trabalho mais definido para ser apresentado para a população, com detalhes do que poderia resultar, isso ele virá posteriormente após a definição do quadro político que ele supostamente possa vir a disputar, para poder haver uma coisa que seja possível e que haja, na realidade, esse acordo de que venha a ser colocado em prática. Não adianta o partido definir uma posição e impor para alguém, que aí já fica mais difícil trabalhar. Tá certo, tem que se falar, tem que se conversar muito nessa área. Foi um prazer tê-lo conosco, professor, muito obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição de vocês. Nós agradecemos. Professor Erinaldo participando conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, já foi prefeito aqui na cidade de Votorantim, participou também como candidato a deputado estadual, isso foi recentemente, né? 98. Então não foi tão recente assim, mas enfim, 9-2, a gente agradece a participação do professor aqui. Jornal da Manhã da Jovem Pan. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Você ouviu aí a entrevista do professor Erinaldo na Rádio Jovem Pan para o radialista Moreto, onde ele fala várias coisas aí relacionado à administração atual, aos projetos do partido, né, do PSDB, e faz algumas colocações, como planejamento, como que a cidade precisa preparar aí, algumas opções, né, de novos candidatos. Agora, eu queria, antes de passar para o vereador e passar para a Luciana, eu estava aqui ouvindo, não tinha ouvido ainda a entrevista do professor Erinaldo, a Luciana já tinha ouvido, algumas pessoas ouviram e já tinha comentado, mas é muito curioso, porque hoje saiu uma carta do presidente do PSDB no jornal Cruzeiro do Sul, onde ele faz assim, alguns questionamentos em relação a novas possibilidades no cenário político da cidade de Votorantim. É uma carta que ele questiona o ex-prefeito Jair Cassola, que deu uma entrevista ao jornal Cruzeiro do Sul, né? Mas nessa carta a gente percebe claramente assim que o PSDB, na pessoa do seu Ademir Amaral, buscando uma possibilidade de coisa nova para a cidade. Segundo ele, o próprio partido, que é o PSDB, precisaria se renovar, precisaria apresentar uma nova proposta. Pelo menos foi o que eu entendi quando li a carta hoje de manhã. Luciana, você leu a carta do Ademir Amaral no jornal Cruzeiro do Sul? Li sim, e tá aqui, inclusive ontem o Cortez, no programa Votorantim Verdade, também leu essa carta aqui na TV Votorantim ao vivo. E então, hoje, quando saiu publicada, não foi surpresa todo o conteúdo da carta. E, assim, quando eu anunciei a entrevista do Erinaldo, eu falei que tinha alguma coisa ali que poderia ser referente ao nosso convidado. Na realidade, é na carta do Ademir Amaral que tem uma referência ao nosso convidado Weber. Pois na carta tem um trecho que ele diz assim, ó: fico indignado quando o senhor Cassola diz ser contra a privatização do SAI de Votorantim, mas não moveu uma palha junto à sua bancada de 4 vereadores para rejeitar o projeto, deixando nossa bancada de 3 valorosos vereadores sozinhos nesta luta e os 4 vereadores do PT acuados pela sanha privatista do prefeito. O vereador Weber é do mesmo partido do Cassola. O Cassola é o presidente do partido aqui. E outra coisa que eu gostaria só de salientar um erro meu, eu coloquei ali na data que a entrevista foi realizada no dia 18, na realidade ela foi realizada dia 21, que foi ontem. Essa entrevista foi ao ar ontem, não foi no dia 18. Desculpem minha fala. Mas voltando então aqui, ao que o Erinaldo falou, toda essa especulação para o ano que vem. E ao conteúdo dessa carta, que saiu hoje no jornal. E principalmente esse trecho que o Ademir Amaral, presidente do PSDB, cita o vereador aqui presente.
Bom, antes de passar Aberto para o o Heber, debate. eu queria dizer, Heber, assim, o que você pensa, né, em relação ao ex-prefeito Erinaldo, é questionar o planejamento da cidade. A cidade está sem planejamento, e queria que você pudesse também dizer, ele falou ali do número de vereadores, que hoje é 11, pode ser que esse número, existe a possibilidade de ir para 17, se você tem conhecimento disso também, e se você já tinha ouvido a entrevista do ex-prefeito, e se você não acha que o debate para a sucessão do Pivetta, ele não está muito adiantado. Eu digo isso porque, em anos anteriores, eu percebi que essa mobilização, essa articulação, ex-prefeito indo para a rádio, a busca de candidatos a vereadores, cada um buscando aí os candidatos com mais condições de voto. Então, está uma movimentação na cidade em função das eleições de 2012. A rádio já chamando os pré-candidatos para conversar, né? E hoje, se eu não estou me enganado, que eu não ouvi também, parece que o Silvano esteve na Rádio Jovem Pan dando uma entrevista. Se eu não estou enganado, parece que hoje de manhã o Silvano também esteve na Rádio Jovem Pan. Então, eu queria que você... Tem vários pontos aí para você dizer. Agora, enquanto o Heber dá aqui a sua opinião sobre a questão aí da participação do professor Erinaldo na Rádio Jovem Pan, gostaria muito que você participasse, que você desse a sua opinião, que você dissesse o que você achou da entrevista do professor Erinaldo, aquilo tudo que ele disse, o que você concorda, o que você discorda, enfim. E, além disso, além de você participar e você ajudar nesse debate aqui, ainda você está concorrendo a uma pizza da Simone Pizza. Você pode ganhar uma pizza, além de vinhos, né, e uma gravata, né, Luciana? Isso. Eu estava aqui procurando a notícia, já achei no portal Ipanema. O Silvano realmente esteve hoje no Jornal da Manhã. E, na ocasião, o pré-candidato a prefeito fez críticas à atual gestão petista em Votorantim e falou sobre o PTB na cidade. Ele diz que não tem vergonha de ser novamente vereador e que a hora agora é de ocupar o principal cargo do executivo. Ele diz: eu já fui vereador 2 vezes, já fiz o que tinha que fazer. Como prefeito, eu seria mais útil à cidade. Mas ele a ainda entrevista... criticou a falta de investimentos no PA de Votorantim, que até hoje não foi aumentado um palmo o PA. Em 15 anos, quanto a população já cresceu? Quantas pessoas já nasceram? Mas a gente pode, na próxima semana, estar com o áudio aqui e a gente fazer o debate dessa o áudio entrevista. está disponível também no site, mas eu ainda não tenho esse áudio. Isso. Então, na próxima semana, a gente vai estar ouvindo aqui a entrevista do Silvano, da mesma forma que a gente ouviu hoje a do Erinaldo. Mas o vereador Heber, eu acho que tem muito o que dizer aí, Heber. Olha, a gente não quer polemizar o assunto, Ayrton Kermes, até porque é um direito que o partido do professor Erinaldo tem de se manifestar. Nós entendemos que está um pouco cedo e, ao mesmo tempo, um pouco tarde. Mas o que a gente tem a dizer é que o PSDB ele já vem rachando há muito tempo. Há muito tempo, nós vemos agora, recente, Fernando Henrique vem rachando, Kassab vem rachando, enfim, as coligações deles vêm enfraquecendo a todo momento. Eu não sei se é o... Isso reflete em Votorantim também? E reflete em Sorocaba, como veio o racha em Sorocaba de Renato Amari. As pessoas vão crescendo e vai se vendo que há essa necessidade com a gente, da nossa coligação, Ayrton. Não foi diferente. Enquanto a gente abria entre PT e PDT na cidade, em nenhum momento a gente chegava a lugar algum. E foi quando que consolidou Caçola e Pivetta, nós temos hoje, o problema maior de Votorantim, Ayrton, Luciana, que nós temos um grupo muito forte. Nós temos um grupo hoje muito respeitado dentro da sociedade. Por isso que dá certo e as pessoas se respeitam dentro do seu grupo. Nós não temos hoje um egocentrismo, o que vem ocorrer, às vezes, com a oposição.
O que vem hoje? A gente vê que hoje, para quem está assistindo, desde 82, que só vem fazendo, a gente vê uma coligação, às vezes, da oposição, de 9, 10 partidos, e a gente vê que é só o PSDB que vem fazendo vereador. Alguma coisa está errado. A gente vê que é sempre o mesmo candidato, alguma coisa está errado. Eu concordo com o Ademir do Amaral, que veio aí fazer uma revolução, e a gente vem falando de racha. Isso já não mostra um racha também? O presidente falando Exatamente. uma coisa e Então, o problema... E o senhor concordando com ele que ele está sendo contra o Caçola também não é um racha? Não, porque nós estamos ligados diretamente ao prefeito Pivetta, diretamente, e nós entendemos, sim, o projeto na questão. Nós entendemos o que era bom, e em todo momento foi discutido o projeto. Não foi assim um projeto que foi feito assim. Nós tínhamos que aprovar esse projeto que para regulamentação. Agora sim está sendo feitas as definições. Mas voltando, o que aconteceu? Veio se rachando o partido desde lá de cima e estourou na região, estourou em Sorocaba e estourou em Votorantim, como bem disse. Eu só estou falando em cima das palavras do professor Erinaldo e dentro do Ademir Amaral, que está se manifestando. Porque ele mesmo disse que veio, eu vou citar nomes aqui, que veio do Miramontes, que foi presidente, veio do próprio o ex-presidente, Marcos Trinca. Então, as pessoas estão saindo, alguma coisa está acontecendo. E o Ademir Amaral agora vem polemizando também através dessa matéria. Eu não li a matéria, uma carta. Essa carta, que precisa haver mudanças. Nós temos que sempre estar mudando. Nós temos que acompanhar. E bem disse também o professor Reinaldo que estão querendo que ele seja um pré-candidato. Isso é notório, porque, queira ou não, ele sempre vem sendo o pré-candidato, mas que o partido precisa de uma renovação. Mas isso a gente não tem visto, como disse. Desde 82 vem fazendo só, uma coligação às vezes de 10 partidos, mas só o PSDB faz vereador. Então, os demais estão servindo como kamikaze, como cabo eleitoral. Mas nós não queremos polemizar, e dentro também, me permita fazer um questionamento, que nem, pelo que eu vi na reportagem, o que vem acontecendo. Ele citou que o governo, que só está havendo investimento do governo do Estado e do governo federal. E o que nós vimos do governo do Estado nesse mandato do prefeito Pivetta? Nós vimos só a questão de 1 milhão que foi mandado para Barra Funda. O governo estadual só mandou 1 milhão para Barra Funda, onde foi feito. O governo federal, de infraestrutura. O governo federal já mandou próximo de 10 milhões para a cidade, de infraestrutura, de asfalto, canalização, né? E o governo municipal, ele fez toda a estrutura do Parque São João, o governo municipal, ele fez toda a estrutura do Jardim Primavera. Então, você acredita quando o ex-prefeito fala que falta planejamento, ele não está... Não. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que não está havendo investimento do poder público. E o poder público vem fazendo investimento. Nós estamos querendo dizer que ele transferiu que o governo do Estado vem fazendo muito e o governo municipal pouco. Ao contrário, que nem eu já disse, o governo estadual ele só trouxe 1 milhão para a cidade. Não, mas ele fala que a cidade de Votorantim é uma opção para Sorocaba e para... É uma opção, né? E se Votorantim não tiver um planejamento, outras cidades vão acabar ocupando esse espaço que é de Votorantim. Então, eu entendi que o ex-prefeito ele critica uma falta de planejamento. Sim, só para entrar, depois eu entro nesse questionamento do planejamento. Se bem que a gente está com uma ligação, quem sabe dá gancho aí no que a gente está falando. Alô, boa noite, quem está na linha? Não tem ligação, Ayrton. Não tem? O Jonatas está me avisando que caiu a ligação. Ok, então, vamos lá. Então, como que eu estava falando, Ayrton, o que acontece? Que nem Votorantim, e tem mais, eu tenho que passar uns dados aqui para a população, que o governo estadual mandou 1 milhão. Nós gastamos com o governo estadual, só com merenda escolar pro Estado, nós gastamos 5 milhões. Com merenda escolar, nós gastamos para alunos do Estado, nós gastamos. E ele nos mandou 1 milhão. Então, ele está devendo 4 milhões para nós.
E o governo federal... E essa diferença sai do orçamento municipal. Sai do orçamento da LDO que nós votamos, que já é um planejamento para que nós temos que cobrir o Estado. E dados importantes, que nem Votorantim, nós estamos seguindo o plano de governo. Era para ter... o plano de governo nosso era 6 creches, nós vamos fechar com 7 creches. Já temos 5 creches até o final do ano, mais 6, e a tendência é fechar com 7 creches do município. Nós temos aí feito tudo recurso próprio. É tudo com recurso próprio. Agora, aqui no Centro de Especialidade está em reforma, vai entrar reforma no PA. Temos feito 2 escolas, uma no Jardim Serrano, a outra no Rio Acima, ampliação de praticamente de todas as escolas, benfeitoria nas escolas, tudo com recurso municipal. As creches não é daquele programa federal que... Não, fora do governo federal. Fora do governo federal. Nós estamos falando de recurso municipal. Certo. Agora, entrando na questão de planejamento, Ayrton, como se fala que Votorantim sendo opção, você não ganha. Ninguém faz um planejamento para vir um Alphaville em Votorantim sem um planejamento. Não é chegar eu quero vir para Votorantim, é um planejamento que eles fazem da região. Sorocaba, nós temos que entender que saturou praticamente. Com a Toyota vindo, o centro tecnológico, é raro que as outras, Sorocaba, com toda a estrutura que eles têm, Ayrton, saturou só com a vinda da Toyota, por isso que nós estamos sendo opção hoje. Mas essa opção que nós estamos sendo é uma opção boa, só que ele traz também. Então, estamos preparados por essa opção? Exatamente. Por que nós chegamos aí, de repente, que teve que fazer essa concessão do SAI? Então, as coisas é de forma planejada. Não é chegar assim, não, eu vou fazer isso. Lógico que a oposição ela tem que se manifestar, é o papel dela se manifestar. Aí o que acontece? Não é à toa que o Shopping Iguatemi ela vem para a cidade de Votorantim. Não é chegar assim, eu vou para a cidade de Votorantim, sendo que já tem vários shoppings. Nós estamos brigando assim para ser praticamente um dos maiores shoppings do Brasil e está entre os 4 da América Latina, está em Votorantim. Isso é planejamento. O governo municipal tem feito um planejamento em cima de pessoas. O que está vendo isso aí? É arrecadação, é você implantar um sistema que melhore a vida das pessoas. Que sentido? Tudo é um planejamento, emprego. Nós vemos hoje no Jornal Município que Votorantim já ampliou, só essa semana aqui, mais 700 empregos direto. Isso é planejamento, isso é cuidar das pessoas. Então, às vezes, Ayrton, a gente não quer polemizar, e às vezes a oposição vem dizendo um monte de coisa, mas não é a realidade. Nós, sim, estamos procurando, lógico que tem falhas, claro que tem falhas. Às vezes tem coisa que você faz, mas sempre pensando no melhor para a cidade. Essa é a realidade. Nós estamos pensando em melhorar as estruturas, principalmente para os futuros jovens da nossa cidade. O centro lá industrial, no Capoavinha, as coisas estão acontecendo. De repente, nós temos um monte de empresas querendo vir para a cidade. Tem esse planejamento, mas tem a hora certa também dela vir. Agora, quando se fala em opção, nós somos, sim, a primeira opção a nível de região. Por quê? Não desmerecendo outra cidade, mas hoje é inviável para algumas empresas ir para Araçoiaba, é inviável, às vezes, ir para Piedade, às vezes é inviável ir para Salto Pirapora. Por quê? Problema, às vezes, de saneamento básico, problema, às vezes, de estrutura, de estrada. É aquela logística que nós chamamos, às vezes falta da água, às vezes falta energia elétrica, às vezes precisa de um parafuso, tem que vir buscar em Sorocaba. Então, é tudo uma logística que acaba acontecendo, que Votorantim hoje é a cidade viável para se administrar, mas tudo tem a coisa certa. Nós não podemos também sacrificar o município, dizer que não pode vir, que nós estamos preparados. Estamos, sim, preparando a cidade para que isso aconteça. Que nem para você trazer um Shopping Iguatemi, você sabe bem disso daí, essas pessoas fazem um estudo, eles gastam milhões para se fazer um estudo, para dizer que ali eles vão gastar. Eles não vão vir aqui para gastar 40 milhões, é 700 a 800 milhões. Pense na quantidade de dinheiro que essas pessoas vão gastar em nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, então, a gente sabe isso disso. Sim, nós podemos dizer em cima da fala do professor Reinaldo, isso é planejamento. Agora, planejamento é o que nós estamos sofrendo com a entrada de Votorantim. Isso chama-se planejamento. Na entrada de Votorantim, você já tem lá um elefante branco,
aí sim eu transfiro a palavra. Ok, essa é a opinião do nosso vereador Eber. Falou o professor Erinaldo na Rádio Jovem Pan, falou o vereador Eber. E você? Você concorda com o que falou o Erinaldo? Você concorda com o que falou o Eber? Dê sua opinião, participe e ainda concorra a vários prêmios. Agora, Eber, a Luciana fez um questionamento em relação a um trecho da carta do Ademir Amaral, Só para esclarecer, antes de mais nada, ele não teve acesso à carta ainda. Na carta, o Ademir Amaral está criticando a fala do ex-prefeito Cassola em entrevista ao Cruzeiro do Sul recentemente, onde ele falou que a cidade tem 2 potenciais candidatos, que é o Pivetta e o Erinaldo, e que o restante são cavaleiros sem sela. O Ademir Amaral não concorda, ele acredita que existem outras pessoas jovens e que tem que também valorizar essas pessoas, que elas têm sim capacidade de governar a cidade e não são cavaleiros sem sela. Em todo essa carta, essa manifestação dele, ele cita inclusive essa questão do SAI, que se o Cassola foi contra a privatização, porque ele não orientou a bancada dele também votar contra. Mas antes de você responder, vamos ver quem está na linha. Boa noite, quem fala? Boa noite. Tudo bem? Quem está falando? Érica. Oi, Érica, que bairro você é? Jardim Archila. Pois não, Érica. Olha, eu quero parabenizar o vereador Eber, porque tudo que ele falou é verdadeiro, ele está de parabéns, e eu sou totalmente contra o que o Erinaldo falou, porque na época do Erinaldo nós não existia Votorantim. Não tinha Votorantim. A gente não tinha escola, não tinha nada. E hoje não, com o mandato de Pivetta totalmente mudou. O Votorantim foi para frente. Hoje tem emprego, tem creche, tem uniforme, tem tudo que a população precisa. Então, o vereador está de parabéns. Ok, obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu acho que ela generalizou, né? Porque é impossível não ter escola na época do prefeito Erinaldo, né? Mas a gente ouve e respeita assim, a sua opinião. Eber, o que você quer dizer em relação à participação dela? Não, eu acho que é uma opinião de uma pessoa que está vendo o que está acontecendo. Logicamente, que nem você pode dizer até que tenha generalizado, mas ela foi feliz nas palavras dela, que hoje a criança ela não tem só a escola. Aí sim. Ela não tem só a escola. Ela falou que tem o seu uniforme escolar, que é um gasto, tem o material escolar. Ela tem hoje, a maioria das escolas que pode chegar, podemos chegar, às vezes, o tempo integral, quase todas as escolas, que é uma coisa que o prefeito vem trabalhando para isso. Então, hoje tem todos os incentivos. A merenda escolar, hoje, algumas escolas são self-service. Então, hoje, a qualidade de ensino não é à toa que hoje, com todos esses investimentos, não é só prédio que nós estamos investindo. Eu digo nós num planejamento geral.